Dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão acompanhando, eh, os alunos do curso Intensifica e aos demais que estão acompanhando que estão tendo acesso a esse material. Eh, Armadilha do gênero, palavras heterogenéricas. Por que armadilha do gênero? É, as palavras heterogenéricas são palavras, como o nome já diz propriamente, hetero, diferente, do grego, desigual, oposto, genérica, gênero. Então, o nome já fala, né? São palavras que, ao mudarem de um idioma para o outro, vai acontecer uma mudança de gênero. Ou seja, sabe, uma palavra em português que é feminina, ao mudar para o espanhol, ela vai ser masculina. E por que armadilha? É, as palavras heterogenéricas, elas são palavras que, tanto no contexto de quem está aprendendo o espanhol, sem foco nos vestibulares, é, ela impede dessas pessoas a falarem o espanhol propriamente dito, a não saírem do portunhol, porque é aí que acontecem os erros. Esses erros são comumente em falantes de português ao espanhol. Ou seja, essas pessoas, elas sempre se confundem com os gêneros. E isso é tanto no dia a dia para o falante de português que almeja falar o espanhol perfeito, e tanto também vai ser uma armadilha no vestibular, porque sempre vai ter as pegadinhas com as palavras e é importante conhecer essas pegadinhas para acertar, né, a questão. É importante também saber que existem heterossemânticas, heterográficas, heterotônicas e as heterogenéricas, que são as que vamos estudar nessa aula. É como já foi dito, as palavras heterogenéricas, ela vai ter a mudança, né? O artigo vai ter a inversão de um idioma para o outro, ou seja, palavras que são masculinas no português, tem o artigo o vai mudar para lá no espanhol. Palavras que são femininas vai mudar para masculino, que no caso o artigo masculino em espanhol é ele e o feminino é ela. A palavra ela vai manter a mesma, tipo, o som vai ser parecido, a palavra vai ter o mesmo significado e vai ter a mudança no caso do artigo. É importante também saber que essas palavras heterogenéricas, elas vão ser exceções, vão ser a minoria, porque a maioria das palavras, elas vão ter o mesmo gênero, em português e espanhol. Então, é importante conhecer essa minoria para acertar a questão no vestibular e também, se vocês estudam o espanhol, é, e querem almejam a fluência, essas palavras vão fazer a diferença. Então, e também é fácil, né? Porque são poucas palavras. Alguns exemplos das palavras heterogenéricas são, no caso do masculino, que vão mudar para o espanhol, que vão ser feminino, são o sal, o leite, o nariz, o sangue, que ficaria no caso la sal, la leche, la nariz, la sangre. E o que acontece na realidade? Na realidade, quando você fala com alguém que aprende espanhol ou que vai fazer o vestibular e não tem conhecimento acerca dessas palavras, eles acabam falando el sal, el leche, porque como eles pensam, no português é o sal, eu vou usar também no espanhol o artigo masculino, que é el sal, el leche, el nariz, el sangre. E é aí que eles cometem um erro e podem perder a questão, e no caso de pessoas que aprendem espanhol, ser mal compreendidos e ter esse espanhol aí imperfeito. No caso, alguns exemplos do feminino que vão se tornar masculino em espanhol: a ponte, el puente, a estrella, el estreno, a cor, el color, a origem, el origen. E também, né, existe uma regra, mas claro que essa regra ela não vai valer para todas as palavras, mas vai ajudar muito no caso que são palavras terminadas em arre e e umbe. Mas primeiro vamos ver as palavras que terminam com o sufixo arre em português e é masculina. Se ela terminar em espanhol com arre, ela vai ser ela vai ser masculina. Ou seja, palavras terminadas em português com agem e ela é feminina, no espanhol ela vai ser masculina. A mensagem, el mensaje, a viagem, el viaje, a garagem, el garaje, a folhagem, el follaje.
a paisagem, el paisaje. No caso do umbe, palavras que terminam com o sufixo ubre, elas vão, por exemplo, palavras em português que terminam com ume, espanhol com umbre. Se essa palavra em português ela é masculina, eu falo, o legume. Aí eu conheço a palavra em espanhol e ela termina com umbre, legumbre. Aí eu sei que essa palavra ela é masculina em português, então eu já vou colocar o artigo feminino lá, la legumbre, la costumbre. Essa la costumbre é uma palavra onde ocorrem muitos erros dos brasileiros, porque temos o costume, né, de falar, eu tenho o costume de tal coisa, o costume. Em espanhol fica la costumbre, feminino, seria em português a costume. Então, é importante conhecer la cumbre, o cume. E é isso. Aqui tem, sintetizando tudo, né? Palavras heterogenéricas, tem igual significado, mas vão mudar o gênero oposto. Lá, o leite, lá leite. O sangue, lá sangue. No caso de femininas, que vão se tornar masculinas. A cor, el color. A ponte, el puente. E a regra do arre. Palavras femininas em português, imagem, e em espanhol que termine com arre, vão se tornar masculinas. E, por exemplo, como a viagem, el viaje. No caso também do umbre, ou seja, palavras em português que terminem com ume e em espanhol terminem com umbre, essa palavra em português ela é masculina. Por exemplo, o costume, e termina em espanhol também com umbre, você já vai supor que ela é feminina em espanhol. Por exemplo, o costume, la costumbre. Então é isso. Deixem o seu like. E se quiserem conhecer mais do curso Intensifica, acessem o link e fale com nossos atendentes. Até a próxima.